Essa era a expectativa que a gente tinha para uma temporada normal no futebol brasileiro, né? Como o Mansur finalizou aí, não está sendo uma temporada normal, né? E não vai ser. Mas mantém-se essa disputa de todos contra o Flamengo ou você acha que isso também pode mudar no Campeonato Brasileiro? Acho que isso já mudou, né, o Barreto? A gente, de fato, acho que o grande legado, usando essa palavra repetida, mas realmente a herança que deixou o Jorge Jesus para o Flamengo, ela é maior do que para o Flamengo, né? Acho que a gente está discutindo hoje aqui formas táticas, né, esquemas táticos, formas diferentes de jogar, muito em função do que o Jorge Jesus propôs no campeonato passado. Não foi só o Jorge Jesus, não foi. Você tinha o Sampaoli no Santos também fazendo de uma escola diferente, né? Mas hoje, graças ao o sucesso que foi uma mudança de forma de jogar do Flamengo, muito bem sucedida, que acho que todos os clubes começaram a pensar a respeito disso. Ou seja, a gente passou décadas no Brasil tenebrosas, em que se jogava de uma forma muito intuitiva, né? Era mais do mesmo, eram os mesmos técnicos, dependendo sempre das valências individuais. Então, você tinha ali elencos mais possantes, elencos mais estrelados, dependia um pouco do técnico, sim, claro, mas você tinha ali uma tentativa de resolver com esses 11 que a gente tem ali, né? Ao mesmo tempo, também você tinha muito menos responsabilidade nos treinamentos, responsabilidade dos jogadores, né? Quando você tem propostas diferentes de jogar, você obriga o jogador a pensar como eu me encaixo nessa forma de jogar posicional, ou nessa forma de jogar reativa, ou nessa forma de jogar com maior posse de bola. O que o treinador quer de mim? Por que eu não estou me encaixando? Ou por que eu me encaixei melhor nesse esquema de jogar? Então, você transfere também uma responsabilidade para os jogadores, né? Faz com que os treinos tenham necessidades maiores. Aquele treino que a gente assistia de forma muito aborrecida, que era bota os jogadores para treinar ali, o treinador ficava ali meio que observando, e você nem sabia se ele estava concentrado ali mesmo, ou se era uma coisa, né? Vamos ver como é que esses jogadores estão individualmente, e aí, dependendo disso, eu escalo ou não escalo para o jogo. Agora, acho que tem um jogo de estratégias colocado no Campeonato Brasileiro de uma forma que a gente não vinha vendo, né? O que o Mansur falou, e com isso que eu acho que os treinamentos vão ser ainda mais importantes, eles nunca deixaram de ser importantes, mas ainda mais desafiadores, né, para os atletas e para os treinadores, é o que o Mansur fala do campeonato completamente amontoado, né? Datas amontoadas, em que os treinadores vão ter que realmente, nos respiros de descanso entre um jogo e outro, tentar fazer com que esses atletas, muitos não acostumados a pensar taticamente, né? Isso já vem mudando também desde a base no Brasil, mas você ainda tem aí um ranço, você ainda tem aí uma herança de um futebol em que não se pensava taticamente, ou pelo menos parecia que não se pensava taticamente, em que as valências individuais faziam muito mais em campo do que a estratégia de jogo, né? Sobre o legado que a Gabi mencionou, né? O que Jorge Jesus deixou e o que o novo treinador do Flamengo vai aproveitar, ele falou sobre isso, já mostramos as imagens da chegada, agora temos um trechinho da entrevista. Flamengo es uno de los grandes clubes en el mundo. Estamos preparados, estamos pronto para intentar ganhar títulos e jogar bonito. O mais importante agora é respeitar o trabalho de Jorge Jesus, porque o time é ganhador e pouco a pouco cambiar poquitas cosas, pero la intención es quedar en Brasil muchos años. Y cuando tú eres feliz en un club, el club es feliz contigo. Yo quiero quedarme 3, 4, 5 años, porque esto quiere decir que hemos ganado y que el club está muy feliz conmigo. Me chamaram a atenção duas coisas aí. Primeiro, o esforço que ele já começa a fazer para falar português, né? Isso é sempre recebido com muita simpatia pelo torcedor, pelos jogadores. E ainda nessa linha da preparação e de querer se identificar,
essa declaração de que chega para ficar muitos anos, né, Mansur e Gabi, ela é bem importante, né? Porque o torcedor do Flamengo está hoje impactado com a perda do Jorge Jesus, né? Foi um trabalho muito intenso em 13 meses, né? Com mais títulos do que vitórias, tudo aquilo que a gente já falou, com um futebol do que derrotas, perdão, mais títulos do que derrotas, um futebol inovador, encantador, enfim, tudo que a torcida do Flamengo sonhava, mas esse sonho foi interrompido, né? E com requintes de crueldade, porque ele tinha acabado de renovar o contrato, a renovação do contrato já tinha sido uma novela, e aí um mês depois ele vai embora e o Torren já chega dizendo assim, não, eu vim para ficar, eu quero, né? Não, normalmente no futebol é uma promessa difícil de cumprir, mas pelo menos ele já chega dizendo que faz disso uma declaração de intenções. Exato, porque, inclusive, na passagem do Jesus, até nas discussões de contrato e na discussão de renovação de contrato, sempre ficou aquela impressão, aquela imagem de uma fresta, pelo menos, ou uma porta mantida aberta para um eventual retorno à Europa ou para a chegada de propostas à Europa. É evidente que, para qualquer treinador, há determinados tipos de propostas, ainda mais numa liga que ainda é periférica, como é a Liga Brasileira, isso vai sempre acontecer. Quando a gente fala na imposição das disparidades técnicas e financeiras no Brasil, uma das questões que impedem ainda que ela seja algo definitivo, que você crave determinadas equipes, uma ou duas ou três, vão desgarrar e nunca mais ninguém as pega, é justamente que a gente também é uma liga periférica em que o risco da perda de algumas peças essenciais dos trabalhos, ele é permanente mesmo para os times muito estruturados financeiramente. O Flamengo perdeu o Jorge Jesus, por razões um tanto circunstanciais, mas perdeu. E agora recomeça um trabalho. E outro ponto interessante é, quem observou o trabalho do Domenech no New York City, viu um técnico que tem como base o jogo de posição, o que imporia mudanças em relação ao trabalho do Jorge Jesus. Mas viu também um trabalho flexível em vários aspectos, quanto ao uso de vários sistemas táticos de jogo, várias plataformas de jogo, vários sistemas diferentes. Por vezes, um jogo permitindo, especialmente nos últimos metros de campo, uma liberdade para os jogadores se moverem um pouco mais. Enfim, nem tanta ortodoxia, digamos assim. Mas, como base, o jogo de posição. Ele não terá tanto tempo. Quando começaram os jogos, começaram jogos atrás de jogos. Então, é inteligente também que ele faça, dentro do possível, a imposição da sua escola de jogo, da sua filosofia, como ele disse, de uma maneira gradativa, e no início tente conservar traços do modelo do Jesus. Agora, no longo prazo, eu ainda tendo a achar que o caminho será pela imposição da sua filosofia, porque eu acho muito difícil. Futebol é, acima de tudo, um exercício de convencimento. O treinador convencer os jogadores de uma ideia. E não é tão simples assim um treinador liderar um grupo, convencendo esse grupo de algo que não seja aquele tipo de futebol em que ele aprendeu a acreditar, em que ele acredite piamente. Acho que o convencimento é mais fácil a partir do momento que você defende uma ideia na qual você acredita. Ô Barreto, mas me chamou a atenção também bastante na entrevista dele o fato dele dizer que quer jogar de uma forma que a torcida gostou de ver, né? É óbvio que tem aí toda já uma explicação para ele sobre o que é isso, né? Ele não fala isso à toa, mas eu acho que isso passa muito por isso, essa postura, independentemente se vai ser um jogo mais posicional, mais reativo, mais de posse, se ele vai jogar com pontas abertas, se ele vai jogar com mobilidade no ataque, os jogadores guardando posição. Acho que tem uma postura que ela não pode ser mexida, e o treinador inteligente vai entender logo isso, que é um Flamengo tentando sempre buscar o gol, um Flamengo sempre insatisfeito com o placar, mesmo que seja um placar já volumoso. O que se viu do time de Jorge Jesus, além de toda a questão tática, técnica, era uma postura em campo, uma personalidade muito ofensiva, quase que insaciável, buscando um resultado cada vez mais amplo, né? Então, acho que talvez aí seja, de fato, o que pode convencer essa torcida, o que pode realmente mudar não, mas pode fazer a diferença com esse vestiário, não mudar porque eles já estão com esse aspecto muito entronizado, né? Mas que isso pode fazer uma grande diferença na adaptação do treinador, como ele vai comandar
à beira do gramado. E aí eu não digo nem os gestos, as características do Jesus, que são muito peculiares, né? Aquela coisa muito agitada na beira do campo, que dá bronca, que, enfim, chama atenção em voz alta, mas o que ele vai pedir para os seus jogadores em campo em relação a sempre buscar um placar cada vez mais amplo. E me parece que, pelo menos no discurso, ele já entendeu um pouco isso. Basta agora ele, de fato, compreender que essa é a característica que a torcida quer, né? Tá na hora